Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacob, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também. Será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacob, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das gentes, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os quenitas, alçou a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E alçando ainda a sua parábola disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Os israelitas pecam com as filhas dos Moabitas. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. E convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mata os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até à tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele
resistirá ao concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós, outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, a irmã deles que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós, outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, a irmã deles que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos e para cima, segundo as casas dos seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Segundo a casa dos seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Tua palavra trouxe salvação. Falou-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campanhas de Moab, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Conta o povo, da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Anoc, do qual era a família dos Anoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Hezron, a família dos Hezronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. E os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abiram. Estes, Datã e Abiram, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os estragou com Coré, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamin, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Oná, mas Er e Oná morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Sela, a família dos Selanitas. De Fares, a família dos Faresitas. De Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Fares foram de Hezron, a família dos Hezronitas. Os filhos de Fares foram de Hezron, a família dos Hezronitas. De Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazub, as famílias dos Jazubitas,
De Simron, a família dos Simeonitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi, Rei dos Reis, na palavra estou de pé. De Yassub, a família dos Yassubitas. De Simron, a família dos Simronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiristas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Elec, a família dos Elequitas, e de Azriel, a família dos Azraelitas, e de Sequem, a família dos Sequenitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Selofad, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas... Scusate ragazzi, ma veramente la Bibbia è intensa e bella. Porém, Selofad, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Selofad foram Maclá, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Estas são as famílias de Manassés. E os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Tan, a família dos Tanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Eran, a família dos Eranitas. E estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airim, a família dos Airemitas. De Sufam, a família dos Sufamitas. De Ufam, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Ard e Naamá. De Ard, a família dos Arditas. De Naaman, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suan, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Beria, a família dos Beritas. Dos filhos de Beria foram Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazel, a família dos Jazelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silem, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730.
A lei acerca da divisão da terra.